O que realmente se esconde por trás de um vício? Há comportamentos que entram em nossas vidas de forma quase silenciosa. No início, parecem ser apenas formas de aliviar o estresse, pequenos escapes diante das tensões cotidianas. Mas com o passar do tempo, o que era apenas um recurso pontual se transforma num padrão repetitivo, um ciclo automático, onde o alívio temporário acaba custando caro. E aí surge a pergunta inevitável: por que insistimos em algo que, no fundo, sabemos que nos prejudica? A resposta está longe de ser simples. O vício raramente está ligado apenas ao prazer. Em muitos casos, ele é a superfície visível de uma dor oculta. Um reflexo de algo que falta, uma tentativa desesperada de preencher um vazio interior, mesmo que o meio escolhido seja destrutivo. Afinal, por que algumas pessoas mergulham fundo em seus vícios, enquanto outras conseguem evitá-los? O vício é uma manifestação profunda da condição humana. Ele se apresenta de muitas formas: substâncias químicas, redes sociais, comida, sexo, trabalho, compras, entretenimento em excesso. Segundo o médico Gabor Maté, o vício não é uma busca pelo prazer em si, mas uma fuga da dor. Ele nos convida a mudar a pergunta. Não é por que esse vício, mas sim, qual é a dor por trás dele? Essa mudança de perspectiva revela algo essencial. Por trás de cada vício existe um sofrimento emocional não resolvido. Uma tentativa de anestesiar o incômodo de viver com dores que, muitas vezes, nem sabemos como nomear. O psiquiatra Carl Jung via os vícios como símbolos de um desequilíbrio interno. Para ele, ninguém se torna viciado por fraqueza ou por simples falta de caráter, mas sim porque há uma parte de si em conflito, tentando desesperadamente encontrar algum tipo de equilíbrio ou sentido. Jung dizia que, quando o ser humano perde o contato com algo maior, com o seu propósito mais profundo, ele passa a buscar substitutos. E nesse vazio de significado, o vício encontra espaço fértil para crescer. Maté complementa essa visão dizendo que o vício é, na verdade, uma forma de autossocorro. É o modo que a pessoa encontrou para calar a confusão interna, ainda que apenas por um tempo. E geralmente, essa confusão começa muito cedo na vida. Pesquisas indicam que muitos viciados em drogas, por exemplo, sofreram traumas na infância: abandono, abuso, negligência. Jung já alertava que essas feridas emocionais moldam o inconsciente da criança e, se não forem cuidadas, retornam com força na vida adulta, disfarçadas de ansiedade, compulsão e vício. Mesmo quando os pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes, isso pode gerar um profundo sentimento de rejeição. Maté chama isso de ausência silenciosa. O corpo está ali, mas o vínculo emocional não. A criança cresce sentindo que algo está errado consigo e tenta compensar essa sensação como pode. Mais tarde, esses mecanismos se tornam vícios, mas não são apenas feridas pessoais que alimentam os vícios. A sociedade atual também tem um papel importante nisso. Vivemos numa cultura de excessos, de distração constante, onde a dor precisa ser evitada a qualquer custo. Somos incentivados a buscar alívio imediato o tempo todo, como se o desconforto fosse algo intolerável. Essa cultura superficial, focada em consumo, performance e aparência, não nos ensina a lidar com a dor de forma saudável, e quanto mais tentamos evitá-la, mais ela se acumula, e mais vulneráveis nos tornamos. Segundo Maté, muitas pessoas não estão apenas viciadas em substâncias, mas também em estilos de vida destrutivos. Estão tentando sobreviver num mundo que parece não ter espaço para a vulnerabilidade, a escuta e o cuidado emocional. Ele diz: o vazio existencial é uma constante em nossa cultura. O dependente apenas sente isso de maneira mais intensa do que os outros. É um buraco interno que tentamos tapar com coisas externas, distrações, status, gratificação instantânea. Mas quanto mais tentamos preencher esse vazio por fora, mais ele cresce por dentro. E a grande armadilha dos vícios é que, por um breve momento, eles funcionam. Eles aliviam a dor. Criam uma sensação temporária de controle. Um pequeno prazer em meio ao caos. William James, filósofo e psicólogo, dizia que o álcool tem esse poder sobre as pessoas
porque oferece um vislumbre do transcendental, uma experiência quase espiritual, ainda que passageira. É um conforto falso, mas sedutor. E quando o efeito passa, o peso da realidade volta com ainda mais força. Com o tempo, o vício se transforma em necessidade. Deixa de ser uma escolha e passa a comandar os dias, as decisões, as relações. O indivíduo se vê preso numa rotina de autodestruição, da qual não consegue sair. Mesmo quando sabe que está se machucando, continua. Porque para o cérebro viciado, parar parece impossível. O circuito neural já foi alterado, a lógica dá lugar ao impulso. Mas, existe uma saída? Sim, e ela começa com o reconhecimento. Jung dizia que nada muda enquanto não é trazido à consciência. O primeiro passo é encarar o que está dentro, identificar as feridas por trás do comportamento, entender que o vício não é o inimigo, ele é o mensageiro, ele aponta onde dói. A partir daí, começa a verdadeira jornada, a do autoconhecimento. Jung chamava esse processo de individuação, um caminho para integrar tudo o que somos, inclusive as partes que escondemos ou rejeitamos. É uma travessia rumo à inteireza, ao reencontro com a própria essência. Vencer um vício não é apenas deixar um hábito para trás. É redescobrir quem se é. É dar novo sentido à existência. É aprender a conviver com a dor sem precisar fugir dela. E embora o processo seja desafiador, ele é também profundamente transformador. Porque no fundo, o vício não é o fim. Ele é um chamado. Um pedido silencioso da alma para ser ouvida, acolhida e curada. Quando escutamos esse chamado com sinceridade, compaixão e coragem, o que antes era uma prisão, pode se tornar o portal para um novo começo.